Boas-vindas a todo mundo que acompanha as nossas análises. Hoje, a gente vai entrar de cabeça numa jornada fascinante para desconstruir, pecinha por pecinha, uma das visões de mundo mais famosas e, sejamos justos, perigosamente ingênuas de toda a história. Pense um pouco com a gente. Será mesmo possível que a gente viva no melhor de todos os mundos possíveis? Essa é exatamente a premissa que nós vamos testar até o limite hoje, usando a obra clássica de Voltaire como nosso grande dia nessa reflexão. Mas para entender de onde vem essa provocação toda, a gente precisa olhar primeiro para o próprio Voltaire. Imagina um autor cuja própria vida foi marcada por várias prisões e exílios. Pois é, ele usou a ironia como uma arma inteligentíssima para atacar a ideia absurda de que o universo que habitamos é um lugar de absoluta perfeição. E o grande alvo do Voltaire aqui é uma ideia que bombava na época, conhecida como otimismo ou razão suficiente, ensinada a todo momento pelo tutor Pangloss. É basicamente aquela crença cega de que absolutamente tudo, não importa o quão terrível pareça na superfície, tem um propósito perfeito desenhado para o bem maior. E bom, para entender o tamanho do ataque do Voltaire a essa ideia, basta acompanhar o que acontece com os personagens. O que nos leva à primeira parte dessa história, o falso paraíso. Toda essa análise começa num ambiente super protegido. É um castelo lindíssimo na Westfália, onde o jovem Cândido vive tranquilamente, engolindo sem questionar a lógica totalmente ilusória do mestre dele. É um nível de ingenuidade tão grande que ele acredita, por exemplo, que os narizes foram criados pelo universo com o único propósito de segurar óculos. Mas claro, a ilusão quebra rápido. Cândido se apaixona, dá um beijo super inocente na filha do barão e, como grande recompensa, toma uns chutes reais e é expulso para sempre daquele paraíso perfeito. E agora a gente entra na parte 2, a realidade da guerra. Logo que sai da bolha do castelo, Cândido é forçado a entrar para o exército búlgaro e toma um verdadeiro choque de realidade. A obra faz um contraste muito forte aqui. Ela fala daquela suposta glória militar, das trombetas e dos exércitos em ordem perfeita, e logo no mesmo parágrafo joga a carneficina nua e crua na nossa cara. São 30 mil almas perdidas, civis estripados e aldeias inteiras transformadas em cinzas. É brutal. E o mais bizarro de tudo isso, enquanto os mortos cobrem o chão e o sangue escorre pelas ruas, aquela velha frase teima em ecoar na cabeça do protagonista. Este é o melhor dos mundos possíveis. Ficar repetido esse mantra cego, logo depois de tragédias tão grotescas, acaba transformando a tal da grandiosa filosofia numa piada de muito mau gosto. Avançando um pouco mais, chegamos à terceira parte, desastres e doenças. Ao fugir para a Holanda, Cândido dá de cara de novo com o velho mestre dele, o Pangloss. Só que agora, o cara tá transformado num mendigo apodrecendo por causa da sífilis. E a forma como o autor lida com isso é genial, porque ele traça uma árvore genealógica meticulosa e até cômica da doença. Ele mostra uma cadeia de transmissão ridícula que vai desde as Américas com a tripulação do Colombo, passa por condessas e monges, até chegar na camareira do castelo. É uma zombaria muito direta contra aquela ideia de que todos os efeitos e causas são divinamente arquitetados. Mas o grande detalhe aqui é a verdadeira ginástica mental do tutor. O corpo dele está em pedaços. Ele já perdeu um olho e uma orelha, mas ele continua justificando a própria tragédia com um sorriso no rosto. Ele tem a audácia de argumentar que a doença é um ingrediente necessário, já que a mesma viagem que trouxe esse horror biológico para a Europa também trouxe o chocolate. É literalmente uma racionalização levada ao extremo do delírio. Daí, o grupo decide navegar para Lisboa. E é aqui que as coisas saem totalmente dos trilhos. A sucessão de desastres parece até cômica de tão rápida. Primeiro no mar, um cara incrível, super bondoso, morre afogado tentando salvar um marinheiro que é péssimo. O marinheiro, claro, sobrevive ileso. Assim que chegam na cidade, o chão treme. Um terremoto massivo esmaga 30 mil pessoas debaixo dos escombros num piscar de olhos. E como se não bastasse a natureza acabando com tudo, quem sobrevive ainda cai nas mãos da Inquisição. Nesse ponto, qualquer ilusão de ordem universal já foi completamente aniquilada. E num cenário apocalíptico desse, ver a reação das pessoas diz muita coisa. Enquanto a cidade está desmoronando, o Pangloss simplesmente cruza os braços e começa a teorizar sobre enxofre subterrâneo, o que não ajuda absolutamente ninguém. Do outro lado, aquele marinheiro perverso aproveita o caos para subir nos escombros, roubar quem sobrou e encher a cara de álcool. É o contraste perfeito entre a inutilidade das teorias perfeitas e a realidade nua e crua da sobrevivência. O que nos leva à quarta parte da análise: hipocrisia religiosa. Como é que as autoridades da época lidam com o desespero de um terremoto gigante? Criando um espetáculo de horrores, claro.
A tal da grande solução que eles encontram para impedir que a Terra trema de novo é assar pessoas vivas em praça pública, num fogo bem lento. E quais são os crimes terríveis que levam essas pessoas para a fogueira? Coisas como casar com uma comadre ou não querer comer bacon. O próprio Pangloss é enforcado só por falar demais, e o Cândido leva chicotadas ensanguentadas no ritmo da música só por ter escutado. É um absurdo total. Mas é justamente aqui que a gente vê o ponto de virada. Com as costas dilaceradas e a mente num choque absoluto, a ingenuidade do Cândido começa a rachar. O peso de tanta perda, tanta violência e tanto absurdo faz com que aquele otimismo inabalável finalmente não aguente a pressão. A realidade foi dura demais para ser ignorada. E para piorar, logo depois, a gente descobre que a tragédia sobrou para todo mundo. Lembra da Cunegundes, o grande amor inocente do começo da história? Pois é, ela conta que sofreu atrocidades indescritíveis na guerra. E agora vive como uma escrava, sendo dividida em dias alternados entre um comerciante rico e, olha só a ironia, o próprio grande inquisidor. O cara que comanda as fogueiras e adora fazer discursos sobre moralidade. E vê toda essa opressão implacável e empurra o nosso protagonista pacífico para o limite absoluto. Diante de uma corrupção tão esmagadora e sem ter para onde fugir, o Cândido simplesmente perde o controle. Para conseguir proteger a própria vida e salvar a mulher que ama, ele joga toda aquela filosofia passiva pela janela e acaba cometendo atos de violência letal por puro desespero. E assim chegamos à quinta e última parte, cultivando o nosso jardim. Depois de enfrentar um mundo inundado de sangue, terremotos e todo tipo de teoria maluca, qual é a verdadeira lição que dá para tirar disso tudo? Esse é o momento mais icônico da obra. O Cândido chega a uma conclusão que rejeita de vez esse hábito inútil de tentar justificar o sofrimento ou debater como o mundo deveria ser. A sacada final é abandonar a passividade filosófica e focar naquilo que é prático e palpável. É literalmente focar na ação, construir, plantar e trabalhar com as próprias mãos para garantir o sustento no meio de tanto caos. E essa reflexão, com certeza, ecoa muito além do texto. É um soco no estômago de quem passa tempo demais analisando e tempo de menos agindo. Fica a grande pergunta para a gente pensar hoje. Diante do caos irreparável do mundo, será que vale a pena passar a vida inteira tentando formular a teoria perfeita que explica tudo? Ou é muito melhor e mais sensato simplesmente pegar uma enxada e começar a plantar algumas sementes?